Eu gostaria de convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias, a nós refletirmos sobre esse primeiro cântico que nós cantamos nesta noite. Eu venho me derramar. E eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre isto. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Eu vou pedir à nossa irmã Adriana que nos eleve a Deus em uma oração, pedindo a orientação de Deus para as nossas vidas, a fim de que Deus abra os nossos corações, o nosso entendimento, e possamos compreender a sua palavra e colocar em prática no nosso viver diário. Por favor, Adriana, nos eleve a Deus em oração. Sim, Jesus. A palavra trazida venha tocar os nossos corações, que nós possamos ouvi-la, Senhor, e praticá-la nas nossas vidas. Por favor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao 8, nós lemos assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavras do Senhor. Esse primeiro cântico que nós cantamos é um cântico muito interessante que fala do ato de a gente se derramar na presença de Deus. É um cântico que fala e que expressa a nossa gratidão a Deus. Eu venho me derramar. E eu estava prestando bastante atenção na letra e naquilo que Deus colocara no meu coração para trazer aos irmãos nesta noite. Aquilo que Deus falara ao meu coração. Confesso aos irmãos que eu fiquei a semana inteira sobre o livro de Esther. E estava com uma palavra preparada sobre o livro de Esther. E de ontem para hoje eu comecei a meditar nessa palavra e meditar nessa outra palavra. Eu falei: Deus, e agora? Ele falou: eu quero que você fale esta palavra. Então, Deus quer falar conosco através desse ato maravilhoso que esta mulher fez para Jesus. Um ato que jamais foi esquecido. Um ato maravilhoso. E eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema, o ato de derramar. Estando em casa de Simão para jantar, Cristo foi homenageado por uma mulher, chamada Maria, que derramou sobre ele todo o nardo contido em um vaso de alabastro. Toda a casa se encheu daquele perfume maravilhoso, atraindo a atenção de todos os presentes, inclusive os discípulos, que disseram: que desperdício! Poder-se-ia vender este perfume e dar o dinheiro
aos pobres. Ao que Cristo respondeu: aos pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tereis. Tal episódio de rara beleza nos impressiona e nos ensina. O ato de Maria surpreendeu. Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, aquela ação seria mencionada. Aquele ato seria mencionado, aquele ato jamais seria esquecido, aquele ato que Maria fez jamais deixaria de ser contado, de ser experimentado ou vivenciado. Tanto é que nós estamos vivenciando hoje este ato que Maria fez há mais de 2000 anos atrás. Naquele tempo, era comum os jovens fazerem as suas economias para comprarem um nardo, um perfume muito caro. A essência ia sendo juntada em vaso a fim de ser utilizada na noite de núpcias. Isto é, era uma coisa muito cara e elas iam adquirindo assim coisas bem pequenas, pouquinha, ia guardando aquilo. É como a gente faz uma economia de poupança para adquirir um imóvel ou adquirir uma outra coisa num futuro próximo ou talvez num futuro bem distante. E a gente vai juntando para adquirir aquele bem. Pois bem, era isto que as mulheres naquele tempo faziam. Ia juntando as suas economias, ia comprando aquele perfume caríssimo, ia sendo juntada para a noite de núpcias, para a noite mais importante da vida delas. Pensando nesses detalhes, notamos o quanto era importante aquele vaso de perfume para aquela pessoa que a possuía, para a sua possuidora. Representava as suas economias, talvez até realizadas com muitos sacrifícios. E simbolizava também seus sonhos, seus ideais, referente ao matrimônio e à família. Quanto valor colocado e representado por um pequeno vaso de perfume. Quanto valor depositado ali. O que Maria fez? Derramou todo aquele perfume sobre Cristo. Isso foi mais do que uma homenagem. Foi uma entrega total. É como se ela dissesse: Senhor, eu entrego a Ti tudo o que eu sou. Eu entrego o melhor que eu possuo. Eu entrego os meus sonhos, os meus desejos, meus ideais, meus planos, os meus objetivos. Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Senhor, eu venho me derramar na Tua presença. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Foi um ato de dedicação absoluta. Notamos que ela não derramou outro líquido que pudesse ser mais barato e conseguido com mais facilidade, como, por exemplo, a água. Maria deu o que ela possuía de mais precioso. Isso nos ensina a dar o melhor para Deus. Isso nos ensina a dar aquilo que é mais importante para Deus, fazer o melhor para Ele. Mesmo que nos custe um preço muito alto, mas nós precisamos fazer e dar o melhor para Deus, como aquela mulher fez, a coisa mais preciosa que ela tinha no momento, que era para a sua noite de núpcias, que ela vinha juntando há tanto tempo. Mas ela não reteve para ela, porque ela sabia quem estava na sua presença, ela sabia que era o Jesus, aquele que havia ressuscitado a Lázaro, aquele que poderia dar a vida eterna a ela, aquela que poderia dar todas as condições para ela, que poderia dar um matrimônio especial para ela, que poderia suprir todas as suas necessidades. Ela não reteve absolutamente nada. Portanto, este ato de Maria, ela nos ensina pelo menos 3 lições. 3 lições para a nossa vida.
Primeira lição que ela nos ensina é dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Tendo derramado todo o perfume sobre Jesus, Maria não poderia mais prestar homenagem a outra pessoa. De maneira nenhuma. Tendo o compromisso que temos com Cristo, não podemos tê-lo como um ídolo. Nada restou do nosso perfume que possa ser dado a outro Deus. Nada, absolutamente nada. Maria está dizendo, a minha dedicação ao Senhor, Deus, é exclusiva. Eu derramo tudo que eu tenho diante da tua presença. E uma vez que nós conhecemos a Cristo, a nossa dedicação deve ser exclusiva ao Senhor, assim como Maria fez, exclusivamente a Deus. Nada restou daquele perfume. Ela poderia guardar um pouquinho daquele perfume, ela poderia dizer, Senhor, eu vou dar a metade, eu vou ficar aqui com a metade. Ou Senhor, eu vou dar 75% e vou ficar aqui pelo menos com 25%. Não, dedicação exclusiva ao Senhor. E há uma pergunta, irmãos e irmãs. Será que de fato a nossa dedicação é exclusiva a Deus? Será que nós temos nos derramado exclusivamente na presença de Deus? A nossa vida tem estado nas mãos de Deus de fato e de verdade? Ou nós temos retido alguma coisa? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que ela fez uma dedicação sem reservas. Ela não guardou um pouco do perfume para si. E não haverá nenhuma área da nossa vida que não esteja sob o domínio do Senhor. Somos dele por completo. Se somos dele por completo, a nossa dedicação deve ser sem reservas, assim como foi com Maria, uma dedicação sem reservas. Ela não guardou nada para si, mas ela deu tudo o que tinha. E uma terceira dedicação é uma dedicação sem retorno. Uma vez derramado, o perfume não podia ser retomado ou recuperado. Não vamos amanhã ou depois pedir ao Senhor que nos devolva o que lhe entregamos. Não vamos desistir da nossa aliança com Ele. Quantos que nos dias de hoje têm desistido da aliança com o Senhor, têm se perdido e deixado de adorar ao Senhor, de dedicação exclusiva, de dedicação sem reservas, de dedicação sem retorno. Quantos que não têm deixado e abandonado ao Senhor, quebrado esta aliança? Se derramarmos a nossa alma diante do Senhor, não vamos tomá-la de volta. Nosso vínculo com Jesus é um casamento sem divórcio. Assim deve ser a nossa dedicação ao Senhor. Entreguemo-nos completamente, definitivamente a Ele. Aquele aroma maravilhoso se propagou pela casa e atingiu a todos. Assim é o efeito do testemunho de uma vida derramada na presença de Deus. Mesmo os que quiserem ignorá-lo, não poderão. Irmãos, quando nós temos uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor, por onde passamos, o nosso bom perfume é sentido. Eu lembro-me de uma certa feita que uma senhora veio comprar os meus produtos. Ela disse, sabe por que eu gosto de comprar os seus produtos? Falei, não. Ela falou, porque você é diferente. Falei, mas por que eu sou diferente? Ela falou, você tem algo diferente. Você é cristão? Falei, sim, eu sirvo a Jesus. Eu falei, eu sabia que você é diferente. Sabe, irmãos, o nosso bom perfume, ele precisa exalar. E quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, nós exalamos o bom perfume de Cristo. E quem quiser ignorar, não vai poder ignorar, porque o bom perfume de Cristo é sentido nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso jeito. A nossa vida é diferente, precisa ser diferente. Diante daquele exemplo de despreendimento, alguns disseram, que desperdício! Essas palavras poderão ser ouvidas ainda hoje por aqueles que se dedicam ao Senhor. Alguém poderá dizer,
que estamos desperdiçando o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa juventude, a nossa vida e etc. Entretanto, como uma semente lançada ao solo, o ato de semear pode parecer um desperdício. Parece que o semeador está jogando fora as sementes. Porém, no dia da colheita, o trabalhador se alegra com o fruto do seu trabalho. Isto é tão real, isto é tão vívido, porque quando se lança a semente, parece que não vai germinar, parece que não vai dar em nada, mas em breve ele começa a colher. Naquele instante, até os pobres foram lembrados. O discurso daqueles defensores dos pobres parece até um argumento de uma teologia de há muito tempo, a teologia da libertação. O fato é que qualquer argumento poderá ser usado por aqueles que queriam tirar a nossa atenção do Senhor. Muitos querem que desviemos a nossa visão de Jesus para nos dedicarmos às outras causas, que podem ser até nobres e feitas em nome de Jesus, mas não devem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. É verdade que quando ajudamos os pobres, estamos fazendo a obra de Deus e devemos fazê-la mesmo. Mas isso não substitui a nossa experiência pessoal com Jesus, o Cristo, nosso Senhor, aquele que entregou a sua vida em favor da nossa vida. O amor ao próximo é importante, mas não é tudo. O primeiro mandamento é o amor a Deus. Logo, se alguém vive se dedicando ao trabalho social, mas não é convertido e nem é obediente a Deus, está praticando obras mortas, sem valor espiritual. Contudo, se somos convertidos e fazemos boas obras, tem grande valor para o reino de Deus. Notemos que Jesus não condenou a ajuda aos pobres, muito pelo contrário. Ele disse que sempre teríamos os pobres conosco, assim poderíamos ajudá-los sempre. Entretanto, esta ajuda não substitui um culto e dedicação da vida ao Senhor através de um compromisso e obediência. Não substitui, muito ao contrário. Essa questão atinge aqueles que acham que podem deixar de contribuir na igreja a fim de ajudarem a quem precisa. Na realidade, as duas coisas são importantes e devem ser tratadas na ordem correta de prioridades. Por isso que o ato de derramar-se diante da presença de Deus é tão importante. Por isso que Maria se dedicou, ela derramou, ela entregou tudo o que tinha na presença de Deus, porque ela sabia quem era o Senhor, ela sabia o que o Senhor poderia fazer, que poderia suprir todas as suas necessidades. Não era só aquilo, o perfume, que era a coisa mais importante, mas ela sabia que a coisa mais importante era o próprio Senhor Jesus na sua vida. Que nós, de fato, possamos nos dedicar ao Senhor. Que, de fato, a nossa vida seja um bom perfume na presença do Senhor, como foi o de Maria. O que é que nós estamos dando ao Senhor? Como estamos trabalhando pelo reino? Que Deus nos ajude a alcançar o nível de fazermos o melhor. Que Deus nos ajude a alcançarmos o nível de fazermos o melhor para o Senhor e para a glória dele. De entregarmos o melhor e de colocarmos o Senhor acima de tudo e de todos sobre a nossa vida. Dessa forma, o bom perfume de Cristo será sentido em todos os lugares em que estivermos. Por isso que é importante nós entendermos esse ato de Maria. Os 3 atos, ou essas 3 lições, que é dedicação exclusiva, dedicação sem reservas e dedicação sem retorno. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, sermos
homens e mulheres de Deus, dedicados exclusivamente para a glória do Senhor. Amém.